Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, contemplando essa grande família que somos, família comunhão, família espiritismo, família daqueles que buscam se conhecer, se amar e se transformar. Isso é uma alegria poder fazer parte dessa família e poder estar junto mais uma noite conversando sobre um tema que para mim é muito importante. Significa muito nas análises que a gente tem que ter na própria vida. E dentro desse tema, justiça, para que te quero? Para que você serve? Como você entra na minha vida? E como eu devo atuar perante você, justiça? E esse é o tema, essa é a conversa que nós vamos ter essa noite. E para harmonizar, para se conectar, para entrar nesse âmbito dessa conversa amorosa, vamos fazer a nossa oração inicial. Querido Pai, querida Mãe Maria, amado e querido Mestre Jesus, só temos a dizer do fundo de nossos corações: gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão por mais esta semana que se abre para cada um de nós. Gratidão por este momento que recebemos a nossa família, a fim de que possamos conversar sobre o amor e sobre suas múltiplas facetas em nossas vidas. Que possamos abrir os nossos corações, que possamos nos permitir este momento, trazendo a nossa atenção e a nossa vontade para o aqui e para o agora. E com esse intuito no coração, com esse desejo de aprender, de conversar e de crescer, vamos dar início a essa nossa conversa amorosa dizendo: graças a Deus, graças a Jesus, Mestre amado e querido. Bom, gente, é uma alegria poder estar com vocês e eu escolhi uma passagem do livro Fonte Viva como base para a nossa conversa. Ela vai falar um pouquinho, en passant, sobre justiça, porque ela mais vai tentar trazer o que a justiça não compreendida por nós pode nos ocasionar na vida. E aí eu vou trazer ela, vou ler e a gente vai conversando sobre as perguntas que nós temos que tentar desenvolver essa noite. Capítulo 147 do livro Fonte Viva, Chico Xavier e Emmanuel. Refugia-te em paz. Esse é o título. A passagem bíblica é essa. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 31. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E aí, Chico e Emmanuel conversam assim. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres são cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras muitas correm às aventuras, sedentas de novidade emocional, e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora, para as manifestações de religiosidade, e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos, como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam, presentemente, em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoraram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia.
Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai-vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Então assim ele termina o capítulo Refugia-te em paz. E aí eu escolhi esse capítulo até pelo próprio nome, Refugia-te em paz, porque se a noção de justiça que você tem, que você usa na tua vida, não serve para te refugiar em paz, existe algo de errado. Existe algo muito equivocado. Se a justiça que você carrega no seu coração, se a justiça que você compreende na sua mente, no seu espírito, não te traz um conforto, uma paz, algo de equivocado está com a sua noção e na sua aplicação de justiça. E a gente vai tentar conversar sobre esse tema, sobre esses detalhes na noite de hoje. Eu trouxe algumas perguntas que, quando a gente vai falar sobre paz, sobre justiça, a gente também tem que entrar sobre a vida, sobre nossa vida. Como está a sua vida hoje? Como foi a sua semana que se passou? Foi boa? Foi mais ou menos? Foi difícil? Por que foi boa? Por que foi mais ou menos? Ou por que foi difícil ou dificílimo? O que tem acontecido no teu dia a dia? E como você tem enxergado estes acontecimentos? Como você tem olhado as coisas boas que existem na sua vida e as coisas difíceis que existem na sua vida? É fácil a gente apontar. É simples a gente observar algo complicado. Difícil é, no meio de tanta dificuldade, eu conseguir compreender coisas boas e trazer paz para o meu coração. Justiça serve para isso, para trazer paz dentro do seu coração. A gente ainda usa o conceito macro de justiça de que nosso mundo tem que ter essa justiça, tudo tem que acontecer certo, todo mundo deve mudar de atitude, correto. O mundo tem que melhorar, verdade. Mas a justiça que você tem que compreender não é a justiça para o mundo inteiro, é a justiça que sai de você. Que justiça você tem aplicado na sua vida? Que pessoa você é diante das coisas que surgem para você? Como você enxerga as coisas que surgem para você? Esses são os detalhes que nós vamos conversar. E para fazer isso, nós temos que chegar em alguns conceitos. Por exemplo, justiça. Que conceito o Espiritismo dá de justiça? E é isso, a gente vai lá para Allan Kardec, que é a nossa base, para ele trazer esse conceito, a gente tentar aplicar isso dentro da nossa vida.
Então, Allan Kardec, quando vai falar sobre justiça, ele tem uma pergunta específica sobre justiça. Ela está no capítulo na Lei 10, que é o capítulo 11, que são das leis morais, a 10ª lei, que é a lei de justiça, amor e caridade. E a pergunta é a pergunta 875. É exatamente isso. Como se pode definir justiça? Essa foi a pergunta que Kardec fez para a espiritualidade. E a espiritualidade respondeu simples, bem simples, uma frase. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Ponto. Acabou. Acabou a definição de justiça. Espera aí. Então, se justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, eu tenho respeitado os direitos de todas as pessoas que surgem na minha vida? E o que é respeitar? Agora pensar, o que é respeitar? Respeitar o direito do outro. E aí a gente começa a tentar desmiuçar esse conceito. Se eu quero respeitar alguém, como eu devo proceder? O que Jesus falava? Qual é o maior mandamento? Amar o próximo como a si mesmo. E aí Jesus define esse amor em fazer o outro o que você gostaria que o outro fizesse para você ou o que você gostaria que fosse feito contigo em uma mesma situação. A gente faz isso na nossa vida. Então eu estou lá, tá? Estou lá no momento normal da minha vida, e alguém tem uma atitude grosseira comigo. Não importa o motivo, não vou entrar nesse âmbito, mas ela tem uma atitude grosseira comigo. Qual é o automatismo que o meu espírito tem? Quem ela acha que é para ser grosseira comigo? Eu não fiz nada para ela. Ela não precisa ser grosseira comigo. Eu estou aqui quieto no meu canto. Estou fazendo tudo direitinho e a pessoa vem de grosseria. Eu tenho que dar um toque nela. Não é possível que ela não enxergue esse jeito grosseiro dela, esse jeito estúpido. Isso é um exemplo que a gente pode ter de atitude. Nesse exemplo, eu estou sendo justo, estou praticando essa justiça de acordo com o que Kardec definiu ou com o que Jesus traz para a gente? Necessariamente não. Porque se eu penso em respeitar o outro, e aí eu aplico o conceito que Jesus dá, fazer o outro o que você gostaria que fizesse contigo em uma mesma situação, significa o quê? Que muitas vezes, quando a gente é grosseiro com os outros, a gente espera o quê que o outro faça? Nos compreenda, não é assim? A gente espera a compreensão. Porque normalmente ninguém é grosseiro à toa. Da boca fala o que está cheio o coração. Ninguém é grosseiro à toa. Não existe uma pessoa que vai gritar ou xingar a outra, ou brigar com o outro, ou agredir a outra, ou fazer algo ruim, se o coração dela não estiver inundado desse sentimento. A expressão exterior é só uma execução do que tem dentro. Só que a gente não consegue olhar com esse carinho, com esse amor. Quando uma pessoa machuca a gente ou tem uma atitude grosseira conosco, nós queremos aquela justiça do tabelião, olho por olho, dente por dente. Não resolva esse negócio comigo. Você fez isso comigo, você me dá o direito de ser grosseiro com você. Você gritou comigo? Eu vou gritar contigo? Você me deu a liberdade de gritar contigo. Ah, deu? Então, se alguém está morrendo na rua ou está tendo sofrimento, você vai pegar um pedaço de pau e vai terminar de bater? Porque ela está mal, você vai só ajudar a fazer mais mal. Não tem problema nenhum. Se a pessoa que está executando uma atitude negativa contigo e você tiver a compaixão de olhar para ela não como uma pessoa que está errando, mas como uma pessoa que está em sofrimento, qual vai ser a sua atitude depois disso? Provavelmente você não vai gritar. Provavelmente você não vai ser grosseiro. Você vai ter piedade. Você vai ter indulgência. Você se colocou no lugar dela e imaginou, pô, se fosse eu no lugar dela, como eu agiria? Como eu gostaria que agissem comigo se eu tivesse errado? Pô, tanto problema, tanta coisa. E aí você muda a sua atitude. E aí você começa a perceber com essa pequena mudança que essa sua atitude de não revidar o mal com o mal não alterou
o que ocorreu dentro daquela pessoa. Alterou? Se uma pessoa gritou comigo e eu não gritar com ela, amenizar, ficar tranquilo, eu mudei a energia que estava dentro dela? Não, porque essa mudança depende dela. Eu só não contribuí para aumentar. Ou eu não concordei com a energia e fui lá jogar mais lenha na fogueira. Mas eu não tenho como apagar o fogo dentro dela. Só ela é capaz de apagar o próprio fogo. Contudo, eu não trouxe aquela chama para dentro de mim. Eu me mantive em paz. Eu me refugiei na paz. E se refugiar na paz não é ignorar. Não é fingir que o outro não existe. Porque você tem que lembrar, mais uma vez, do que Jesus disse. Faça ao outro o que você gostaria que fizessem com você. Você gostaria de ser ignorado? Não. Ninguém gostaria de ser ignorado. Então este não é o caminho para construir a paz dentro de você. Qual é o caminho para construir a paz dentro de você? É o trabalho interior. Porque não é fácil olhar para alguém, não é simples ver uma situação na sua vida que você julga não correta e conseguir se conter interiormente. Conseguir dialogar com você por dentro para que aquele senso de justiça que você tem, de se ele fez errado, isso não é certo, eu tenho que reparar, eu tenho que ser o justiceiro, não aconteça. Só que para isso, para que eu não tenha essa atitude automática, 2 conceitos eu tenho que compreender. Quando acontece alguma coisa na nossa vida, a gente está acostumado a julgar. A gente julga. Isso é bom, isso é ruim, isso é correto, isso é errado, isso é bonito, isso é feio. A gente julga por padrões que já existem dentro de nós e por preconceitos que nós carregamos. Julgar é muito, mas muito diferente de discernir, de analisar. Quando eu julgo, eu já coloco uma etiqueta. E essa etiqueta evita da prática da indulgência, da caridade e das coisas boas. Porque essa etiqueta tem morada com alguma coisa dentro de mim. Essa etiqueta que eu coloquei na pessoa, ou na situação, ou no fato da minha vida, ou no meu trabalho, ou em alguma coisa que eu estou realizando. Essa etiqueta que eu coloquei. Ela tem reflexo, uma morada, em algo dentro do meu peito ou dentro da minha mente, que não é agradável. Que toda vez que eu lembro, sinto, ou se destaca em mim, me provoca dor, raiva, angústia, tristeza ou alguma coisa negativa. Então, o problema de colocar uma etiqueta nas pessoas e nas situações, de julgar, é esse. Você vai fazer uma simples ligação, isso não é bom, ponto. Então, sofrimento. Então, briga. Então, discussão. Só vou resolver isso na pancada. Só vou resolver isso no conflito. Eu te pergunto, se Jesus foi o nosso exemplo, e é até hoje o nosso exemplo e mestre, ele não tentava resolver as coisas no conflito, na guerra. Ele tentava, e sempre tentou, e tenta até hoje, resolver as coisas na paz e no amor. Porque ele respeita o outro. Ele pratica a justiça. Eu quero um mundo justo, mas eu pratico justiça? Eu sou a melhor pessoa que eu posso ser nas situações na minha vida? Eu compreendo as pessoas que erram comigo? Eu estendo a mão para aqueles que eu vejo precisando? Eu tiro do meu tempo, do meu conforto para ajudar aqueles que precisam? Porque Jesus já conversava sobre isso várias vezes. Espiritismo, Kardec veio só complementar e continuar citando as mesmas coisas. E aí dizendo, reforçando, fora da caridade não há salvação. Mas o que é se salvar? Se salvar é ser feliz, gente. Simplesmente isso, ser feliz. Se você não praticar o amor e o bem, não tem como você ser feliz.
Não se iluda. Não tente criar caminhos falsos dentro do seu coração, porque eles vão te levar a lugares desertos. Foi exatamente o que a passagem quis dizer para a gente. Refugia-te na paz. Procura sempre a verdadeira paz nas suas escolhas. E a gente sabe de escolhas nossas hoje que não estão em acordo com a paz. A gente sabe. Decisões que a gente tomou hoje, decisões que a gente tomou ontem, ou decisões que a gente tomou semana passada, ou decisões que a gente já tomou há muito tempo, que até hoje a gente não conseguiu mudar ou reparar. E isso nos atinge o coração e atinge a mente. Então não é fácil se entregar para a paz. Não é simples ainda para nós essa realização. E aí na questão de julgar e discernir, tem um livro que eu gosto muito, que é Jesus, a inspiração das relações luminosas, que ele traz esse conceito no capítulo 3. O que é julgar e o que é discernir. E ele pede para que você se afaste dessa questão do julgamento e se coloque sempre no discernimento. Aí eu vou ler essa definição para a gente não tentar perceber se tem ou não tem a ver com o que nós estamos conversando agora. Julgar é criar barreiras na convivência em função do que você imagina e sente sobre o outro, com base em suas próprias limitações, suposições e preconceitos. O julgamento que você faz de alguém cria a sua realidade para entender aquela pessoa, mas não quer dizer que ela seja aquilo que você entende. Então, olha o cuidado. Quantas vezes a gente rotula alguém e acha que ela é assim, e lá na frente a gente descobre que a gente estava enganado, que não era nada daquilo. Quantas vezes uma situação na nossa vida, uma coisa simples, a gente achou que era terrível, quando a gente se colocou na situação e passou por ela, não era ruim desse jeito, não era tudo aquilo que eu estava imaginando, não era esse sofrimento todo, não era esse desespero, até que foi tranquilo, até que foi bom. Então, várias coisas que a gente rotula na vida ainda nos atrapalham a construir momentos melhores. Aí ela vem falar sobre discernimento. Discernimento é o raciocínio conduzindo o sentimento para criar o bem e o amor. Então, discernir é utilizar a sua capacidade de pensar para criar o bem e o amor. Então, discernir é diferente de agir automaticamente. Para discernir, você tem que raciocinar. Não é impulso. Discernir é parar, analisar antes de responder uma questão, antes de responder uma ofensa, antes de se colocar um rótulo em uma situação ou uma pessoa. Você discerne, você raciocina sobre aquilo que está ocorrendo, mas raciocina de verdade. Pensa nos múltiplos pontos. E se eu estou raciocinando para descobrir, para buscar o amor e as coisas boas, qual é a primeira base desse discernimento? Se eu estivesse nessa mesma situação que essa pessoa, ou no momento do outro lado, o que eu gostaria que fosse feito para mim? Já parou para pensar, se a gente fosse a Terra? Eu sou a Terra. O que eu gostaria que as pessoas que estão morando em mim fizessem? Já pensou? E aí, hein? Quantas coisas que a gente faz errado com a Terra? Quanta falta de respeito com a Terra? Quanto deixa para lá que a natureza resolve? Quanto faz que tem muito mesmo? A gente ainda é muito egoísta. E o próprio Livro dos Espíritos fala que a maior chaga, o maior problema que o nosso espírito carrega é o egoísmo. Esse é o maior problema que nós temos. Esse fato impede a gente de ter esse tipo de análise e de mudar de atitude. Então tá, discernimento é uma abertura para sentimentos mais fraternos, suaves e maleáveis, plenos de doçura, bondade e acolhimento. A maturidade emocional acontece quando você usa o discernimento das suas aquisições para perceber o outro, sem se fixar em nenhuma ideia ou concepção definitiva sobre alguém.
Quantas vezes a gente carrega um preconceito de alguém porque outra pessoa falou algo dela e a gente nem conhece a pessoa. Nem conhece. A gente escutou uma notícia falando algo sobre alguém, a gente olha a pessoa e a gente olha com menosprezo. A gente olha com um olhar crítico. E a gente acha que esse olhar crítico está sendo lançado para a pessoa e está fazendo mal para ela. Lembra sempre. Quando você deixa de praticar a justiça que você foi convidado a fazer, quem é o primeiro que está em sofrimento? Você. Não é o outro. Quando você deixa de ser justo, correto, amoroso, amigo, quem é o primeiro a perder? Você, não é o outro. Então, se alguém te praticar o mal e você devolver com o mal, quem foi que mais perdeu? Você e não o outro. Cada um tem que praticar a sua justiça. Eu estou aqui para tentar me compreender e me ajudar para que eu possa ajudar o outro. Não tem como eu dar algo para alguém que eu não possua. A gente ainda vive nessa ilusão. Eu quero estar num relacionamento para eu construir amor e dar amor. Peraí, você já se ama? Você se compreende? Ou você está buscando um relacionamento para ser âncora dos seus problemas? Então você quer jogar toda a sua responsabilidade, toda a questão da sua felicidade na mão de uma pessoa, sendo que você ainda não conseguiu resolver? É justo? É correto? É bom? É produzir o bem isso? Você gostaria que fizesse isso com você? Que alguém jogasse nas suas costas a felicidade dela e toda a sobrecarga emocional que ela tem? Eu tenho certeza que não. Mas então por que a gente faz isso? Com as pessoas que a gente ama. Com colegas de trabalho. Com o nosso Brasil e com o nosso planeta. Por que a gente joga todas as expectativas de melhora em todos, mas nós não startamos essa melhora? Por que eu ainda não consigo ser justo e bom? E aí o Livro dos Espíritos também pergunta qual é o maior modelo, né, de justiça. Jesus. Qual é o maior justo? Aquele que seguir os passos de Jesus. É fácil seguir os passos de Jesus? Não. Por que ainda não é? Ainda não é, vai ser. Por que ainda não é? Porque para nós existem detalhes na nossa mente, no nosso coração, que não correspondem à verdadeira felicidade. Mas que nós ainda deixamos uma etiquetinha de que, isso é bom. Não resulta numa coisa tão boa, mas é bom. Exemplo. Vamos para exemplos simples e práticos da vida. Quantas coisas que a gente come no dia a dia que a gente sabe que faz mal, mas tem a etiquetinha de que é gostoso, a gente come. São poucas ou são muitas? São muitas. Quantas práticas não saudáveis que a gente carrega na vida e que a gente não faz por conveniência? Quantas vezes a gente deixa de conversar com pessoas que a gente ama e dá atenção simplesmente por egoísmo, porque a gente achar que a gente já tem problema demais para resolver? Como se a gente fosse resolver o problema do outro, a gente só tem que dar o ouvido. Quem resolve o problema é a própria pessoa. A gente só dá o apoio e dizer, olha, eu estou aqui. Que é o que o mentor de cada um faz com cada um. Seu anjo da guarda faz isso com você. Seu mentor espiritual que acompanha você desde o início dessa jornada faz isso com você. Ele te acompanha, ele está ali, mas ele não vai resolver por você. E ele, lógico, sente quando você escolhe caminhos equivocados, mas não desiste de você, porque ele respeita o próximo, porque ele pratica justiça. E quando ele faz isso, ele está sendo correto com ele e correto contigo. Porque imagina, se toda vez que a gente errasse, o nosso mentor carregasse para o coração dele a tristeza do erro nosso. Você ia ficar feliz quando desencarnasse e descobrisse que você maltratou o seu mentor? Que toda atitude ruim sua fez ele se acabar, chorar, se desesperar e perder vários momentos? Você se sentir bem com isso? Quando eu falo mentor, fica uma coisa longe, né? Então bota a pessoa que você mais ama hoje. Ou que você mais amou na sua vida, porque ela pode não estar encarnada. Pode estar desencarnada. Então essa pessoa que você mais amou ou ama,
Imagina um dia você descobrir que você fez ela sofrer, 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 sofrer e sofrer toda vez que você escolheu o caminho errado. Isso ia ou não ia pesar no seu coração? Isso ia ou não ia pesar na sua mente? Você ia se sentir como quando você descobrisse isso? Que pessoa que você ia imaginar que você era? Então são esses detalhes que a gente tem que gravar na nossa mente, que a gente tem que gravar no nosso coração, para que a gente não seja o injusto. Já que a gente quer tanta justiça, quer tantas coisas boas, que nós possamos ser o justo, o bom e levar coisas boas nos momentos da nossa vida. Isso é ser justo. Levar coisas boas nos momentos da nossa vida. Ser justo. Justiça. É isso. Eu vou parar por aqui, porque já o nosso tempo já estourou. Eu agradeço o carinho de todos. Vou fazer a nossa oração para a gente poder encerrar. Tá bom? Amado Pai, querido Mestre Jesus e amada Mãezinha Maria, todos os mentores e mentoras que nos acompanham, Bezerra de Menezes, querido mentor e dirigente da nossa amada casa, agradecemos do fundo de nossos corações a conversa dessa noite, um momento de aprendizado e toda a luz que vocês jorraram em nossos corações. Que possamos carregar essa energia boa, estes pensamentos, essas análises para o nosso dia a dia, para que no hoje e no amanhã possamos confrontar os problemas que nos surgirem com mais paz, com mais boa vontade e sabendo que tudo vai dar certo. E o que não deu é uma mera questão de entendimento do nosso coração. Que possamos carregar então a paz, a esperança e o senso de justiça para o nosso dia a dia. Graças a Deus, graças a Jesus, Mestre amado e querido. Gratidão, gente. Boa noite. Gratidão do fundo do coração. Tenham todos uma excelente semana.